Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor Dr. Felipe Lizardo vai falar do conteúdo da prestação de contas, verificando em detalhes as informações que deverão ser apresentadas à Justiça Eleitoral, relacionadas no artigo 48, inciso 1 da resolução do TSE 23463 de 2015, com especial destaque para as doações realizadas entre os candidatos e os partidos políticos, ressaltando-se a obrigatoriedade de identificação dos doadores originários nesse tipo de operação. Uma boa aula a todos! Olá, eu sou o professor Felipe Lizardo. Esse é o nosso curso de prestação de contas das campanhas eleitorais de 2016 e agora nós vamos estudar o conteúdo que deve constar da prestação de contas. A prestação de contas ela é composta por informações que são prestadas pelo candidato e pelos partidos políticos no sistema de prestação de contas, no SPCE, e também por documentos que devem ser apresentados à Justiça Eleitoral. Nesse bloco da aula, nós vamos falar sobre as informações que devem ser apresentadas à Justiça Eleitoral por ocasião da prestação de contas. Tais informações estão discriminadas no inciso 1º do artigo 48 da resolução do TSE número 23463 de 2015. Então, a primeira informação que deve constar ali é a qualificação do candidato, do administrador financeiro, se houver, e também do profissional de contabilidade. Todas essas informações são inseridas em campos próprios do sistema de prestação de contas. Quando o candidato estiver preenchendo o sistema, vai abrir lá para ele um campo destinado à qualificação do candidato, do administrador financeiro e também do profissional de contabilidade. Em relação aos candidatos majoritários, no caso das eleições de 2016, os candidatos a prefeito, a qualificação deve abranger também o vice. Se porventura, ao longo da campanha eleitoral, houver a substituição do vice-candidato, for substituído por outro, deve constar também a qualificação tanto do candidato substituído quanto do candidato substituto, porque em todos os casos o candidato, mesmo a vice, está obrigado a prestar contas, ainda que ele tenha sido substituído. Lembrando sempre que, como regra, a prestação de contas do candidato titular abrange a prestação de contas do candidato a vice. Em relação ao profissional de contabilidade, vai haver um campo específico no sistema para discriminação ali do número de registro no órgão de classe. Além das informações relacionadas à qualificação, é necessário que constem também as informações relativas à numeração dos recibos eleitorais que foram emitidos. Como regra geral, para todo e qualquer tipo de receita, para qualquer doação que o candidato receba, via de regra, é obrigatória a emissão de recibos eleitorais. Os recibos eleitorais são a maneira como os candidatos, ou uma das maneiras como os candidatos e partidos demonstram à Justiça Eleitoral a origem dos recursos, ok? Fazem prova das doações recebidas. Então, devem constar também as informações relacionadas aos recibos eleitorais que foram emitidos. Deve ser discriminado todas as arrecadações recebidas pelo candidato, todo o detalhamento relacionado à identificação das doações recebidas. Nome dos doadores, CPF e todo o detalhamento, data em que a doação foi recebida, o tipo da doação, se a doação foi financeira ou se a doação foi estimável em dinheiro, né? Lembrando, né, doação financeira são recursos em espécie que o candidato receba. Em espécie, eu falo aqui, por meio de transferência bancária ou então por meio de cheque, já que, como regra geral, é vedado o recebimento de recurso financeiro em espécie na campanha eleitoral, né? E pode haver ali uma transferência bancária, algo do tipo, ou então o recebimento de um cheque. Da mesma forma, as receitas estimáveis em dinheiro, ou seja, aquelas que são destinadas ao candidato, não em recursos financeiros, mas por meio da prestação de serviço, ou então por meio da disponibilização ao candidato de um bem ou um serviço, isso é considerado também como uma receita de campanha e deve estar devidamente discriminada na prestação de contas. Inclusive, a legislação
ela é bastante detalhista em relação à discriminação, à descrição das receitas estimáveis em dinheiro. A legislação determina que, se a receita estimável for relacionada a um bem, é necessário que haja uma nota explicativa, detalhando essa doação. Deve constar nessa descrição a quantidade, o valor unitário, a avaliação que deve ser feita pelos preços praticados no mercado e deve ser identificado, inclusive, a fonte de avaliação utilizada pelo candidato ou pelo partido para estimar o valor do bem que foi doado à campanha eleitoral ou então que foi cedido o seu uso à campanha eleitoral. Além disso, as doações estimáveis podem compreender bens ou também serviços, como nós já falamos. No caso dos serviços, então, deve haver também a descrição detalhada dos serviços que foram prestados à campanha de forma gratuita. Essa estimativa é feita, e essa descrição é feita por meio da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador do serviço, que está fornecendo o seu serviço de forma voluntária e gratuita ao candidato. Importante observar essa descrição tanto dos bens quanto dos serviços que são prestados às campanhas eleitorais, porque a Justiça Eleitoral exerce uma fiscalização sobre esse ponto. Além disso, é necessário que os candidatos e partidos políticos identifiquem as doações que foram realizadas entre candidatos e também entre partidos políticos. É muito comum, durante a campanha eleitoral, que os candidatos doem recursos entre si. É muito comum que o candidato a prefeito doe recursos financeiros, ou mesmo estimável em dinheiro, aos candidatos a cargo para vereador. Da mesma forma, é muito comum que os partidos políticos financiem os seus candidatos, sejam por meio de recursos financeiros, sejam por meio de doações em valor estimável. Aqui, pessoal, é importante a gente observar um detalhe relacionado à identificação do doador originário, no caso das receitas financeiras realizadas entre candidatos e também entre partidos políticos e candidatos. Essa foi uma inovação introduzida nas eleições de 2014 que buscou combater o que nós chamamos de doação oculta, de forma a vincular o doador efetivo do recurso ao destinatário final da receita, possibilitando uma maior transparência ao procedimento de prestação de contas. Então, em qualquer doação financeira realizada por um candidato em benefício de outro candidato, é necessário que se identifique quem foi o doador inicial do recurso, o doador originário. Da mesma forma, um partido político, quando for doar recurso a um candidato, é necessário que o partido identifique na sua prestação de contas da onde veio esse recurso, quem foi o doador originário desse recurso. E o candidato beneficiário também o faça a identificação do doador originário na sua prestação de contas, de forma a possibilitar que haja o conhecimento efetivo de quem foi o real doador do recurso, vinculando assim os doadores de campanha aos beneficiários finais da campanha eleitoral. Esse ponto, inclusive, mereceu um destaque na reforma eleitoral de 2015, a Lei 13.165. A Lei 13.165 acrescentou o parágrafo 12º, parágrafo 12, ao artigo 28 da Lei 9.504. E aí, o legislador aproveitou esse momento da reforma para dizer que as doações realizadas, transferências de recursos entre partidos políticos destinados a candidatos e também a transferência de recursos, as doações realizadas entre candidatos, seria dispensada a individualização dos doadores. Olha só o que dispôs o artigo 28, parágrafo 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos, oriundos de doações, serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferências dos partidos e na prestação de contas dos partidos como transferências aos candidatos, sem individualização dos doadores. Mas, professor, o senhor não acabou de falar, ou você, prefiro que você me chame de você não acabou de falar que a doação entre candidatos e entre partidos, ou de partidos a candidatos, é essencial à individualização, à identificação do doador originário? Olha aí, o artigo 28, parágrafo 2º está dizendo o contrário.
Não é necessária a individualização dos doadores. Exatamente. Mas o STF foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade desse dispositivo. A Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade e aí o STF, por meio de uma medida cautelar, suspendeu a eficácia de parte desse dispositivo, justamente a expressão sem individualização dos doadores. De forma que agora voltamos ao que já dizia o TSE em relação à obrigatoriedade de identificação do doador originário. Então caiu, por hora, está suspensa a expressão sem individualização do doador originário, ficando então obrigatoriamente a necessidade de identificação do doador originário. Isso está disposto expressamente, inclusive, na resolução 23463, lá no artigo 23, parágrafo 3º, que expressamente determina a obrigatoriedade de identificação dos doadores originários, no caso das doações realizadas entre candidatos e de partidos políticos a candidatos. Esse é um ponto muito importante. É necessário que os candidatos tomem muito cuidado, e também os partidos, em relação à identificação dos doadores originários. Como regra geral, um doador originário é sempre uma pessoa física, já que o partido ele não produz riqueza por si só. O candidato ele até pode aplicar recursos próprios na sua campanha eleitoral, mas nesse caso, se ele transferir esses recursos que foram inicialmente aplicados na sua campanha eleitoral, o doador originário vai ser a pessoa física do candidato que está doando recursos para outro candidato. Então é sempre necessário que o doador originário, como regra, seja identificado como uma pessoa física, já que as pessoas jurídicas estão proibidas de doar recursos às campanhas eleitorais. Esse é um ponto de destaque e muitas contas foram desaprovadas nas eleições de 2014 por deixar de observar a obrigatoriedade de identificação do doador originário ou por ter havido um erro ali na identificação do doador originário. Colocou-se o partido como doador originário sem identificação do correto doador do recurso. Muito bem. Além dessas informações, é necessário também que conste na prestação de contas informações relacionadas às sobras de campanha. E aqui a gente tem um ponto interessante. Sobra de campanha não pode ser embolsada pelo partido político, nem pelo candidato. Se ao final das eleições sobrar algum recurso, seja ele financeiro, ou então seja um bem ou material permanente, é necessário que esse recurso seja destinado ao partido político. O candidato não pode integralizar esses recursos no seu próprio patrimônio. Então, um conceito de sobra de campanha, ela pode ser tanto financeira, que vai corresponder à diferença positiva entre as receitas arrecadadas e as despesas havidas, mas também a sobra de campanha ela pode ser não financeira. A sobra de campanha não financeira é constituída por bens ou materiais permanentes, ou seja, aquele bem ou material que não se esgota com o uso. Então, o candidato que durante a campanha eleitoral tiver comprado um computador, um mobiliário, uma impressora, por exemplo, ao final da campanha, ele deve recolher esse bem ao partido político, porque isso é considerado como um bem permanente, que não se esgota com o uso. Okay? E esse recolhimento deve ser feito para quem? O recolhimento é feito para o órgão de direção partidária da circunscrição do pleito. Okay? Então, como regra geral, para o órgão de direção municipal. Se for uma sobra de campanha financeira, deve ser feito por meio de uma transferência bancária diretamente na conta bancária do partido, destinada a recebimento de outros recursos. No caso das doações financeiras que sejam provenientes do fundo partidário, aqui é necessário observar esse detalhe, se o recurso veio do fundo partidário, o recolhimento da sobra, se eventualmente houver, deve ser realizado na conta bancária específica do partido político para receber recursos do fundo partidário. Aqui é necessário observar um detalhe. Os partidos políticos são obrigados a possuir pelo menos 3 contas bancárias. Uma conta bancária destinada a receber recursos do fundo partidário, uma conta bancária destinada a movimentar recursos para as campanhas eleitorais e uma terceira conta bancária destinada a receber outros recursos destinados à movimentação ordinária dos partidos políticos.
Então, é importante que o candidato, antes de fazer o recolhimento da sobra, identifique a origem dessa sobra. Se o recurso que originou essa sobra de campanha teve origem em recursos que não são do fundo partidário, basta transferência para a conta do partido de outros recursos. No caso de um recurso que tenha vindo do fundo partidário, aí necessariamente o recolhimento deve ser feito na conta bancária específica do partido político para receber recursos do fundo partidário. E tem um detalhe interessante. As contas bancárias de campanha elas devem ser encerradas até o dia 31 de dezembro do ano da eleição. Se porventura houver algum saldo na conta de campanha que não tenha sido transferida ao partido político, esse saldo vai ser recolhido automaticamente pelo banco à esfera partidária competente. Há um procedimento descrito na resolução 23463. O banco, ele, com uma antecedência de 10 dias, informa ao candidato de que existe ali um valor de sobra. Se o candidato não recolhe essa sobra ao partido, expirado o prazo de 10 dias, os bancos automaticamente farão o recolhimento da sobra aos partidos políticos, observada a circunscrição do pleito, informando, inclusive, os valores que foram destinados aos partidos à Justiça Eleitoral, de forma que não reste mais nenhum valor na conta bancária. Ok? Muito bem. Então, além das sobras de campanha, a prestação de contas deve conter informações relacionadas a dívidas de campanha. Se eventualmente existir dívida de campanha, isso deve ser declarado na prestação de contas, ressaltando que a dívida pode ser assumida pelo partido político, por decisão do órgão nacional do partido político, constando todos os requisitos estabelecidos pela legislação. Mas esse é uma faculdade do partido político. O partido pode optar ou não por assumir, eventualmente, a dívida de campanha. De qualquer forma, deve constar na prestação de contas todas as informações relacionadas à dívida. É necessário ainda que conste na prestação de contas a conciliação bancária, se houver necessidade. A conciliação bancária ela deve ser feita quando houver uma diferença entre o saldo da prestação de contas e o saldo que consta do extrato bancário. Nessa hipótese, obrigatoriamente o candidato deve fazer uma conciliação bancária demonstrando à Justiça Eleitoral os eventuais créditos que ainda não foram depositados na conta bancária e as eventuais despesas que também não foram compensadas, que não saíram da conta bancária, justamente para poder demonstrar à Justiça Eleitoral a regularidade da movimentação de recursos. E por último, é necessário que haja também informações relacionadas à comercialização e realização de eventos de natureza arrecadatória. A comercialização e a realização de eventos têm por finalidade angariar recursos à campanha eleitoral. A comercialização se caracteriza pela venda de bens que a campanha eleitoral tenha adquirido ou tenha recebido em doação. Já os eventos arrecadatórios são jantares, almoços ou qualquer encontro realizado pelo candidato que tenha por finalidade arrecadar recursos para a campanha eleitoral. Isso é muito comum nas campanhas eleitorais e a tendência para as eleições de 2016 é que esse procedimento aumente, já que a doação de pessoa jurídica está vedada. Então, vai ser muito comum a realização pelos candidatos de jantares, almoços, com a venda de convites, e aí, por meio dessa venda de convites, o candidato arrecada recursos para a sua campanha eleitoral. Sobre a comercialização e realização de eventos, é necessário que o candidato, então, observe alguns requisitos para que ele possa realizar esse procedimento de arrecadação de recursos. O primeiro deles é a comunicação à Justiça Eleitoral, com uma antecedência mínima de 5 dias antes da sua realização. Tanto no caso de comercialização quanto no caso de realização de evento arrecadatório, é necessário que o candidato informe à Justiça Eleitoral com uma antecedência mínima de 5 dias. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral pode determinar a fiscalização in loco do evento arrecadatório. E normalmente a Justiça Eleitoral faz isso por meio de fiscais ad hoc, que são os próprios servidores da Justiça Eleitoral, nomeados, designados pelo juiz eleitoral para fiscalizar a realização de um evento arrecadatório de campanha. O que se observa muitas vezes é que nesses eventos pode ocorrer a existência de fraude. Por exemplo, a captação ilícita de sufrágio, a oferta de vantagem indevida ao eleitor, um almoço
um jantar em um local caro com valores inferiores aos valores de mercado, ou mesmo que não seja cobrado nenhum valor das pessoas que estão participando, dos convidados, pode caracterizar a captação ilícita de sufrágio, a oferta de vantagem indevida ao eleitor, que deve ser coibida. Nesses eventos é obrigatória a emissão de recibo eleitoral, é obrigatório o depósito do montante bruto arrecadado previamente à utilização do recurso e também todo o recurso arrecadado tanto em comercialização quanto na realização de eventos arrecadatórios são considerados doações e estão sujeitos aos limites de doação aplicáveis às pessoas físicas, que é de 10% do rendimento bruto auferido no ano anterior à data das eleições. A gente faz uma pausa aqui na nossa aula, na sequência a gente retoma falando sobre os documentos que devem constar da prestação de contas. Aguardo você na próxima aula. Até lá!